capítulo 32 de Gênesis, do verso 24 a 28, fala de uma experiência sobrenatural de Jacó no val do Jaboque. E levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos, passou o val do Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e a deslocou. E Jacó, a coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Vamos ficar por aqui. Eu destaco aqui a teimosia de Jacó em lutar com o anjo e dizer que não iria deixá-lo enquanto não fosse abençoado por ele. Vamos orar. Ó Deus amado, toma mais uma vez teu servo em tuas mãos e abençoa esse momento de culto, para que cada um esteja concentrado no melhor de si, para oferecer sua vida no teu altar. Abençoa o louvor que vamos ter a seguir, depois a mensagem que possa encontrar guarida nos corações ouvintes. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a teimosia santa. Eu lembro da história de um crente que tinha prazer em convidar pessoas para vir à igreja. E havia uma alfaiataria perto da igreja que ele frequentava. E ele inúmeras vezes foi àquele lugar convidar o alfaiate para assistir o culto. O alfaiate chegou a um ponto e ficou desesperado com a insistência daquele irmão. Disse: se você voltar mais uma vez, vou jogar você por a escada abaixo. Aí ele disse: mas antes de me jogar pela escada abaixo, você vai visitar a igreja? Isso mostra o quê? Uma teimosia que nós crentes precisamos ter, de insistir em pregar o evangelho. Salvante, as pessoas não queiram, aí nós não vamos de forma alguma jogar pérolas aos porcos. Mas enquanto houver uma tênue esperança, nós devemos convidar e insistir para ver as pessoas salvas. Essa deve ser a postura da Igreja de Cristo. Teimosia santa, insistência. A marca principal do ser humano, desde o seu nascedor, é a teimosia. Deus, como Criador, disse a Adão para não fazer determinada coisa. Adão desobedeceu e fez. Deus deu-lhe uma segunda chance para aparecer diante dele e pedir-lhe perdão pelo erro cometido. Adão então se esconde, ou melhor, tentou esconder-se de Deus. Adão teve medo de Deus porque estava nu. Não era mais a nudez natural, e sim a nudez do pecado. Mas ainda havia chance para Adão se recuperar, se redimir, desde que assumisse a sua culpabilidade, que infelizmente não aconteceu. Vejam a explicação que Adão deu ao Senhor pelo pecado cometido. A mulher que tu me deste deu-me da árvore e eu comi. Em outras palavras, Adão estava dizendo o seguinte: se não fosse Eva, eu não teria pecado. Ou se o Senhor não colocasse uma companheira ao meu lado, eu não teria pecado. Isso chama-se teimosia em continuar desobedecendo, ou seja, em continuar pecando. Segundo os dicionários, teimar significa insistir,
obstinar-se, insistir em alguma coisa com veemência, recalcitrar, relutar, agir com turra, com birra, com insistência. O teimoso se caracteriza pelo apego obstinado às próprias ideias, gostos, por aí vai. É uma pessoa que não desiste facilmente do que pensa, mesmo estando errado. Ele continua insistindo, tentando mostrar que ele está certo. Aldous Huxley afirmou que os homens são animais muito estranhos, uma mistura de nervosismo de um cavalo, da teimosia de uma mula e da milícia de um camelo. Caim é o símbolo do homem teimoso. Foi ensinado por seus pais como deveria cultuar a Deus, mas preferiu seguir suas próprias ideias e ofereceu a Deus culto estranho, um culto que não era do agrado do Senhor. Quantas pessoas estão cultuando a Deus nos dias de hoje, seguindo o modelo Caim? Escudados numa frase de que todos os caminhos levam a Deus e de que todas as religiões são boas, oferecem a Deus o fruto da sua imaginação, que é comprometida com a teimosia em não atender ou não atentar para a palavra de Deus, que ensina qual culto que agrada ao Criador. Qual culto que agrada a Deus? O culto que agrada a Deus é aquele que segue a linha adotada por Abel, com a presença do sangue expiatório, para expiar os nossos pecados. Jesus diz que o verdadeiro culto é o culto realizado em espírito e em verdade, sem altares, mas com a verdadeira palavra de Deus. Quer dizer então que o sangue de um bode ou de uma galinha preta com farofa, oferecidos em uma encruzilhada, expia os nossos pecados? Claro que não. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus sacrificou animais, fazendo-lhes túnicas para a sua vestimenta. Animais inocentes derramaram seu sangue para expiar o pecado do primeiro casal. Mais tarde, Deus ordenaria a Moisés para ensinar o povo quais seriam os animais sacrificados no altar para expiar os pecados de Israel. Levítico, capítulos de 1 a 7. Esse animal sacrificado com o seu sangue aspergido no altar representava o sacrifício de Jesus com o seu sangue derramado na cruz por nós, por toda a humanidade. Caim, ao cultuar a Deus, oferecendo-lhe o culto da terra, ou melhor, o fruto da terra, não atentou para o símbolo do principal elemento no ato de culto, que é o sangue de Jesus, tipificado no sangue derramado do animal e aspergido sobre o altar. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, assim se expressa: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na verdade, o autor de Hebreus está explicando aos judeus que os sacrifícios que eram oferecidos no templo por força de lei eram sombras dos bens futuros e não a imagem real dessas coisas. Pois tais sacrifícios se repetiam continuamente numa prévia de um único sacrifício verdadeiro que valeria para sempre, sem necessidade de repetição. Vejam o que o autor da carta aos Hebreus nos ensina: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas
corpo me preparaste, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, para a oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. No passado, era necessário diuturnamente sacrificar animais pelo pecado da humanidade. Era necessário também um sacerdote fazer a expiação por ele mesmo, para depois ele oferecer os sacrifícios, sendo ele o intermediário entre Deus e o povo de Israel. Mas com o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito, espontâneo, humano, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que a extinção do sacerdotalismo, a prática sacerdotal, e a presença de um único intermediário, sacerdote perfeito, para fazer expiação única, uma só vez, pelos nossos pecados. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Está se referindo à missa, que é um sacrifício, segundo a prática do catolicismo, é para expiar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, veja, sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículos 4 a 12. Culto com sacrifícios de animais, Deus deixou de recebê-los, desde o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sacrificado ali na cruz do Calvário. Infelizmente, as religiões são ruins, porque estão presas a sacrifícios e rituais, altares e sacerdotes, que se debruçam diante de imagens ou objetos sagrados para adorá-los como se Deus fosse. Uma mulher chegou diante de Jesus e fez-lhe a seguinte pergunta: nossos pais adoraram neste monte, e vós, que dizeis? É em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Jesus disse-lhe: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versos 20 a 24, Jesus ensinando a mulher samaritana, onde o seu povo adorava no Monte Gerizim. Jesus disse para ela que em qualquer lugar Deus recebe a nossa adoração. Não há necessidade de subirmos a monte para adorarmos a Deus, porque nós podemos adorá-lo no nosso quarto, e Ele em oculto nos vê e ouve a nossa petição. Quantas pessoas insistem em fabricar imagens de Deus e de santos para adorá-los? Se Deus é único e é espírito, não pode ser limitado por uma imagem, nem adorado num monte ou em qualquer lugar específico. Ele deve ser adorado em todo lugar, na igreja, no trabalho, na escola, na rua, no lar. Ele se revela ao homem de várias maneiras. A última delas foi através de Jesus Cristo, que estabeleceu a igreja verdadeira, sem papas, sem sacerdotes, sem catecismo, sem altares, sem terços, sem imagens, mas com santos não mortos, santos vivos, não canonizados. A igreja verdadeira de Cristo não tem nenhuma ligação com o Estado em termos políticos.
É bom frisar as seguintes palavras de Jesus, o cabeça da igreja: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 25. A teimosia é tão grande, e por mais que se ensine a verdade, a maioria das pessoas só quer ouvir mentiras. Isaías, na sua época, já dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías, capítulo 53, versículo 1. O profeta Jeremias presenciou o povo se inclinar para deuses estranhos, para a perversão moral e corrupção generalizada de Israel. Sua palavra foi contundente: muitas nações passam, não por esta cidade, dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Jeremias 22, 8, 9. Espanta às vezes como Deus pune o seu próprio povo usando nações pagãs. O apóstolo Paulo denuncia na carta aos Romanos, no capítulo 1, a depravação de um mundo sem respeito e temor a Deus. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 25. Faraó pagou caro pela sua teimosia em ficar retendo o povo de Deus ali no Egito. Este mesmo povo de Deus, no deserto, teimava em murmurar contra Moisés e contra Deus por causa das dificuldades ali enfrentadas. Êxodo capítulo 16, versos 11 a 12. Um outro exemplo típico de teimosia está em Balaão, que, sabendo que o rei dos Moabitas queria amaldiçoar o povo de Israel através dele, por dinheiro, insistia com Deus para deixá-lo ir cumprir a sua missão. Insistia com a sua jumenta, espancando-a para que esta seguisse pelo caminho que ele queria, e era o caminho da morte. Balaão era profeta, mas era interesseiro. Facilmente se corromperia com as propinas de Balaque, se Deus não interviesse em favor de Israel. Quantos servos de Deus se vendem por qualquer miséria para fazer a vontade do diabo? Há crentes que oram insistentemente a Deus para permitir que eles pequem. Quantos crentes estão fazendo pedidos a Deus que a própria Bíblia proíbe das práticas? Deus não responde esse tipo de oração, o povo então cai no pecado. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Deus poupou a vida de um povo que teimava em pecar contra ele. Por boca do profeta Oséias, o Senhor fala: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Oséias capítulo 4, versículo 1. Deus usou várias nações pagãs para punir o povo rebelde, mas o povo de Deus era um povo obstinado, renitente e teimoso. Deus chamou um profeta e disse-lhe: filho do homem,
eu te envio aos filhos de Israel, das nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 7. Imagina Deus chamar um servo dele para pregar para uma casa rebelde, uma casa que não dá ouvidos, que insiste, que teima em não ouvir e pecar contra Deus. Jesus previu um tempo de muita teimosia e falta de fé. E Paulo, reafirmando o que Jesus dissera, anuncia os dias finais de nossa existência. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites carnais do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Alguém tem dúvida se estamos vivendo esses dias preconizados por Jesus e pelo apóstolo Paulo? Mas se os dias são finais, como entender a reação da maioria dos crentes que insistem em viver indiferentes aos sinais que saltam aos olhos, anunciando a iminente vinda de Jesus? Porque teimam os crentes em viver mais para si, não para Deus? Como explicar a falta de comprometimento com Cristo, tão evidente na igreja do Senhor nos dias atuais? Vejam o que Jesus perguntou a alguns que se diziam servos do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas, capítulo 6, versículo 46. Que lugar ocupa o reino de Deus em minha vida? Principalmente sabendo que estou vivendo os últimos dias. Crente que falta aos trabalhos da igreja está declarando que o Senhor não está em primeiro lugar em sua vida. Estou me referindo àqueles que faltam por banalidades. Mas o que diz o próprio Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. A teimosia é terrível. Mas para alegria nossa, nem toda teimosia é maléfica e eticamente incorreta. Há uma teimosia santa, aquela que insiste em acreditar em Deus em toda e qualquer circunstância. Não há maior triunfo do que superar pela fé um transtorno qualquer de pequena ou longa duração, até que se enxergue a luz no fim do túnel. Além de ser benéfica, essa modalidade de teimosia é uma virtude rara. Veja-se, por exemplo, a teimosia de Jacó no Val de Jaboque. Descreve a cena da luta de Jacó com o anjo. O livro de Gênesis, escrito por Moisés, no capítulo que nós lemos no início dessa mensagem, que é o capítulo 32, versos 22 em diante. A princípio, Jacó poderia ter imaginado que a luta era com um mortal, mas com o desenrolar da peleja, percebeu tratar-se de um ser celestial
e insistiu com o anjo, dizendo que só o deixaria partir se o abençoasse. Por conta dessa teimosia santa de Jacó, o anjo o abençoou. Dizem os estudiosos exegetas do texto que esse anjo era Jesus, pois Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho lutado e visto a Deus face a face. Uma outra história de teimosia santa que nos serve de exemplo é o caso de Ruth. As duas noras de Noemi, Orfa e Ruth, perderam seus respectivos maridos na terra de Moabe. Noemi, que era viúva de Elimeleque, com a perda, ou seja, a morte dos seus 2 filhos, decidiu voltar para Belém, sua terra natal, e disse para Ruth, uma de suas noras: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha a teimosia de Ruth. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Ruth, capítulo 1, versos 14 a 18. Que belo exemplo de relacionamento entre sogra e nora. As duas se uniram cada vez mais na dor e nas necessidades. Apesar das chacotas que fazem das sogras, estas são pessoas dignas que Deus colocou em nossas vidas, que merecem ser respeitadas e tratadas com carinho e amor, principalmente quando forem servas de Deus. Vejam a teimosia do profeta Abacuque, uma miséria tremenda, passando extrema necessidade. Ele diz: ainda que a figueira não produza frutos, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Deus eterno e louvarei a Deus, o meu Senhor. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18. Hoje, por qualquer motivo simplista, o crente quer abandonar a igreja, quer abandonar os caminhos do Senhor. E Abacuque diz: pode acontecer o que quiser, a miséria bater na minha porta, mas eu jamais abandonarei o meu Senhor. E o que dizer da magistral teimosia do salmista, dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Ele está dizendo: eu não temo a morte. Eu não temeria, ainda que eu enfrentasse o vale da morte, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. As expressões ainda que ou ainda, quando usadas por Abacuque e Davi, são muito enfáticas. Elas querem dizer que mesmo havendo alguma tragédia, grande ou pequena, isso não pode nem deve perturbar a paz daquele que está firmado no Senhor. Aquele que é possuído por essa santa teimosia é capaz de adorar a Deus nos momentos humanamente menos indicados. Depois de perder todos os seus bens e os 10 filhos, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor
deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A teimosia do homem da terra de Uz era em razão da sua certeza: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. O rei Davi comportou-se da mesma maneira. Depois da morte do filho, ele se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Há certas passagens na vida, por demais apertadas, pelas quais só conseguiremos passar de cabeça erguida se formos realmente teimosos na fé. É como explica o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, eu ainda continuarei junto de ti. Salmo 46, continuarei confiando no Senhor. Conta-se que um homicida foi condenado à morte pela prática de um crime horripilante. Seu irmão era um homem nobre, de muita influência pelos relevantes serviços prestados à nação. Destarte, compadecido da sorte do irmão infortunado, logrou conseguir um alvará de indulto do juiz que o havia julgado. Pressuroso e radiante, com indizível júbilo, dirigiu-se à penitenciária, levando no bolso o valioso documento de libertação, o alvará de soltura. O condenado, que o recebeu com indiferença, esquivou-se do abraço fraterno. Nada obstante, o homem nobre perguntou-lhe com ansiedade: mano, que farias se recebesses a graça de ser perdoado? Ele retrucou imediatamente: eu procuraria o juiz que me condenou e o mataria como a um cachorro raivoso. Em seguida, tentaria localizar o miserável que testemunhou contra mim, a fim de eliminá-lo também. O irmão, decepcionado com a atitude hostil do condenado, cujo coração teimava em alimentar-se de ódio, levantou-se discretamente e deixou a cela do moço desditoso, levando no bolso o documento de soltura. Na verdade, concluiu, sua teimosia em praticar o mal o levará à morte. Ele não merece ser perdoado. Assim acontece com muita gente. A teimosia em continuar pecando contra Deus vai levar essa pessoa à morte eterna. A Bíblia diz: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. Salmo 34, versículo 14. Um dos maiores exemplos de teimosia santa é o demonstrado pela mulher cananeia no encontro que teve com Jesus. Ela lhe pediu socorro porque sua filha estava endemoniada. O texto diz: Jesus nada lhe respondeu. Os discípulos falaram para que Jesus a despedisse, pois estava gritando, atrapalhando a obra. Jesus então quebra o silêncio diante da mulher e lhe diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela insistiu: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Que teimosia admirável,
santa, bendita. É esse tipo de teimosia que nós crentes precisamos ter. Teimar em orar, incomodando o Pai. Teimar em contribuir para que haja mantimento na casa do Senhor. Teimar em evangelizar, porque o que ganha almas sábio é. Teimar em afirmar que o reino de Deus está em primeiro lugar. Teimar em dizer, Senhor, eis-me aqui. Teimar em dizer com a sua própria vida, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Enfim, teimar em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas existe alguém que é muito, mas muito mais teimoso do que nós. E muitos de nós ainda não descobrimos. Sabem quem é? É Deus. Ele insiste em nos amar. Ele teima em nos amar. Ele não desiste de nós. Sabem por quê? Porque Ele nos ama com um profundo amor. E esse amor é muito grande. João descreve esse amor no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um hino do cantor cristão cuja letra diz o seguinte: morri por ti, que fazes tu por mim? Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E o apóstolo Pedro anota que o Senhor continua teimando, insistindo em nos amar, ao dizer-nos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Já era para o Senhor ter voltado para buscar a sua igreja, mas por amor àqueles que ainda não se converteram, Ele está esperando até que se complete o número dos salvos. Só um grande amor faria isso. E o amor de Deus é imensurável, mas infelizmente a grande maioria que há na terra despreza esse amor. Quem poderá doar a sua própria vida por alguém? Talvez por alguma pessoa da família, um pai ou uma mãe, um irmão, mas doar por ímpios, pessoas desconhecidas, distantes. Deus doou sua vida por todo o planeta Terra, por toda a humanidade, até por aqueles que o magoam, que o insultam, que o blasfemam. Esse amor não tem medidas. Agora que você acaba de ouvir essa mensagem, qual será a sua atitude? Continuará teimando em pecar? Ou vai aceitar o amor de Deus e amá-lo acima de tudo? Vai continuar se rebelando contra a palavra de Deus? Ou vai se apresentar como servo para servi-lo incondicionalmente? Se Deus ofereceu-se a si mesmo na cruz por nós, o que nós temos feito por gratidão a este tão nobre gesto de amor? A resposta está na vida de cada um. Se continuar teimando em pecar, vai para o inferno. Mas se resolver teimar em aceitar a palavra e a companhia de Deus, aí então uma porta está aberta lá no céu. A escolha é de cada um. Que Deus assim nos abençoe. Amém.